Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem me assistindo. Vocês estão bem? Eu espero que sim, eu não quero que ninguém esteja mal, mas enfim, mais um vídeo aqui no canal. E tipo assim, esse vídeo demorou pra caramba. Tipo, faz o quê? 4 ou 5 dias, se brincar até mais, porque eu ainda vou editar, né? E sim, eu edito por conta própria, eu sou pobre, não tem como eu pagar um editor. Mas enfim, esse vídeo vai ser assim como o primeiro, vai ser mais eu conversando com vocês e pá. Mas esse vai ser mais com o intuito de eu falar um pouco mais sobre as minhas obras. Até porque o primeiro vídeo eu só falei que eu tô criando uma obra. Na verdade, uma não, várias. Um mangá e um livro. Só que esse livro é com uma amiga minha. Mas livros solitários, no sentido de que só eu estou fazendo, eu tô criando vários. E eu decidi falar justamente sobre eles. Mas primeiramente, olá, eu sou Ivo e eu decidi aqui explicar um pouco um bagulho. Bagulho, ó, que jeito mais estranho de falar, uma coisa. Coisa também estranha, mas enfim. Como eu posso dizer isso? Bem, resumidamente, além de eu estar criando histórias, estou criando conexões entre elas. Ou seja, como se eu estivesse criando meu próprio universo. Por exemplo, não existe um universo Marvel, onde, por exemplo, ao mesmo tempo que tem os Vingadores e seus filmes solos, também tem outros heróis. Então, é tipo isso que eu tô criando. Eu tô criando meu próprio universo. Para vocês entenderem melhor, eu me inspirei muito em um criador de artes. Ele é desenhista, tá? Design também, até onde eu me lembro. Eu não me lembro exatamente o nome dele, só sei que ele tem o nome Travel, em uma conta do Instagram. Que atesta que ele faz vários desenhos, bem bizarros, com o intuito de ser tipo horror. Pra quem não sabe, pelo menos em concepção artística, um filme de terror e um filme de horror são coisas meio diferentes, mas tem o foco igual. Enquanto o terror, ele quer te assustar com jumpscares ou coisas sobrenaturais, o horror, ele também vai seguir esse intuito de te assustar, mas em vez de tentar te dar um susto, ele só vai tentar deixar você desconfortável. Mas enfim, o que acontece? Tem um criador, como eu falei, no Instagram, e ele faz muitos desenhos que dão medo, sabe? Dão esse tipo de agonia, horror. Tanto pode até se considerar um horror cósmico. O que acontece é que tem uma fanbase tão gigante nesse cara, que as pessoas pegam as imagens dele, que ele desenha e tipo, ele deixa livre, ou seja, assim, direitos autorais, no sentido de que os fãs, eles podem pegar as imagens, podem criar histórias sobre as imagens, tanto que ele que é o criador, o cara que desenhou Siren Head, vocês devem conhecer, pô. O que acontece é que eu me inspirei bastante nesse cara no sentido de eu criar meu próprio universo. Inclusive eu até queria ter a ajuda de vocês nesse quesito, de vocês terem ideias, poderem falar para mim. Mas o que acontece é que o meu universo, assim como todos os outros, que de certa forma tem um nome, tipo MCU, nosso universo cinematográfico da Marvel. Também tem o universo de Arrow Travel, me lembrei, é o nome do cara, esse cara que eu falei. Também tem o universo SCP, que provavelmente a maioria deve conhecer, que está me assistindo. E por enquanto, o nome do meu universo é o de Universo Anomalíaco. Mas antes eu vou falar um pouco sobre os livros que eu estou criando. Como eu falei, eu estou criando vários livros. E cada livro, ele, por mais que seja de épocas diferentes e tal, todos eles são desse mesmo universo. É como se fosse o universo SCP. Existem várias criaturas. E algumas surgiram depois, outras surgiram antes. Só que acontece que todas as partes do mesmo universo. É tipo isso que eu estou criando. No caso, eu vou falar só um pouquinho aqui das duas histórias que eu estou criando atualmente, que fazem parte desse universo. E eu também estou criando um mangá com base nesse universo. Então, tipo assim, tá tudo interligado, sabe? Eu decidi fazer esse vídeo para justamente falar um pouco e saber a opinião de vocês, tá? O que acontece é que eu vou primeiro falar o primeiro conto amaldiçoado, que não é amaldiçoado, é Jujutsu Kaisen, agora é conto anomalíaco. Eu decidi chamar assim. É tipo, eu tô criando um livro que são várias histórias dentro desse livro. Então eu decidi colocar o nome do livro de Contos Anomalíacos, porque cada capítulo é uma história diferente, sabe? Eu tava pensando em colocar 6 a 7 histórias. A primeira, por exemplo, que eu tô inclusive escrevendo, acho que vocês estão até escutando o meu teclado. Eu deixei o meu gravador aqui um pouquinho longe do teclado para vocês não escutarem, mas eu acho que vocês conseguem ainda. Mas, por exemplo, a primeira história que eu tô criando se chama de Conde Dominique.
que se passa na França, mas para ser mais direto, na Revolução Francesa, e que, só para deixar claro, tem vampiros, tá? Como falei, eu chamo de universo anomalíaco porque no contexto desse universo que eu tô criando existem criaturas sobrenaturais que se chamam de anomalias. Eles chamam assim pois, de certa forma, não se sabe a origem deles. Muita gente acredita que são criaturas tipo demônios. Também tem gente que acredita que são seres sobrenaturais, todos que acreditam são aliens. Então eu não quero explicar exatamente. Eu sei o que é, mas eu não quero explicar exatamente. Eu quero deixar justamente para as pessoas pensarem. Acontece que Conde Dominique, o nome, né, do título desse conto, ele é justamente o nome do personagem principal, ou seja, ele é o protagonista da história. É a primeira história que eu realmente vou começar a escrever, já que eu tenho um roteiro de todas as outras. Tipo, eu tenho um roteiro do meu mangá, tenho um roteiro do livro que eu tô criando com a amiga, eu tenho o roteiro desses contos. Só que realmente escrever eu ainda não escrevi, esse vai ser o primeiro. Eu vou começar inclusive no dia que eu tô gravando esse vídeo, que no caso é dia 18 de janeiro, tá? Mas o que acontece é que, resumidamente, o Conde Dominique, ele é um vampiro. Ele, de certa forma, é um Drácula. E eu só quero deixar bem claro que eu me inspirei bastante em Alucard de Hell's, que é uma obra que eu curto bastante. Na minha opinião, é uma das únicas obras que realmente conseguem retratar como era um vampiro, pelo menos na época medieval, como eles acreditavam. Eu tô falando na época medieval, mas porque saiu da minha cabeça o nome da época em que se acreditava muito em vampiros, inclusive, onde ficou bastante famoso, de certa forma. Inclusive, vampiros são contos, né? Acontece que nesse meu conto, o Conde Dominique, ele seria o próprio Drácula. E como eu falei, eu me inspirei bastante em Hellsky, nesse sentido. Tanto em Hellsky, o protagonista também ser o Drácula, só que ele chama Alucard, que é Drácula ao contrário. Aqui no meu não, ele se chama Dominique, que pra quem não sabe é um nome francês. E tipo assim, eu até tava pensando em fazer vídeos onde, tipo assim, eu ia falar sobre cada personagem, tá? Tipo assim, eu iria fazer um vídeo, eu já tô preparando inclusive, onde eu vou falar de um personagem do meu mangá, falando sobre a personalidade dele, um pouquinho do background e coisas desse tipo. Então, esse personagem que eu tô criando, o Drácula do meu livro, por assim dizer, eu não quero contar muita coisa agora. Mas resumidamente, ele é apelão pra caramba. E esse meu livro vai ter mais esse conto, foi mal. Esse conto, Conde Dominique, ele vai ter mais o foco na narrativa de investigação. Por mais que o Conde Drácula, nesse meu conto, ele tenha bastante poderes, muitos poderes, inclusive eu até criei novos, para não ficar muito clichê dos poderes de vampiros, mas realmente vai ser apenas isso. Agora que eu falei um pouco desse conto, eu vou contar um pouco sobre o meu mangá que eu tô criando. O mangá se chama Anomalíaco. E sim, uma curiosidade. Mais que eu tenha falando, que eu esteja falando a palavra anomalíaco, o C do final da palavra, né, de anomalíaco, não é C realmente, é K, tá? Só pra deixar uma identidade visual, sabe? O que acontece é que esse mangá vai contar a história de um garoto. Por enquanto, até onde eu criei, o nome desse garoto é Tyderk. E tem meio que um gear no final, Tyderk. É meio estranho falar o nome dele, eu próprio não tô realmente acostumado. Mas o que é que acontece? A história vai justamente falar sobre esse garoto, que é o protagonista, e esse mangá vai ser seinen, tá? Ou seja, vai ter um foco mais em temas adultos. Então, tipo assim, vai ter bastante violência, mas ao mesmo tempo vai ter coisas que uma criança mesmo não entenderia. De forma para refletir, por assim dizer. Acontece que esse garoto ele faz parte de uma organização que chama Asas. E outra curiosidade, só para vocês saberem, é que Asas se escreve com S, mas nesse meu mangá, a organização Asas, para ter algo diferencial no nome, se escreve com Z. Mas o que acontece é que eu faço parte dessa organização. O intuito dela é justamente caçar essas criaturas. Como eu falei, elas são chamadas de anomalias. O que acontece é que é esse mangá que eu quero fazer, e ele vai ter o foco em justamente mostrar a origem dessas criaturas. Ou seja, enquanto o Conde Dominique e o garoto do elevador ele tem mais o foco em dar um suspense,
esse meu mangá ele vai ter o intuito de explicar um pouco do talvez a origem deles. Eu falo talvez porque, como eu falei, eu quero deixar um suspense sobre a origem dessas criaturas. Bem, eu acho que eu já falei demais. Tipo, o vídeo tá literalmente 13 minutos e eu não queria que tivesse tão grande, ou seja, para editar vai ser difícil pra caramba. Mas enfim, espero que tenham gostado. E por favor, se vocês curtiram o vídeo, estão até aqui, o que eu acho muito difícil, comentem, tipo assim, se vocês também têm ideias de livros, ou se vocês gostam de criar histórias, enfim, coisas desse tipo. E se vocês tiverem alguma ideia do que vocês queriam em uma história, sabe? Eu tô de braços abertos para escutar todo mundo. E falou.